Então, boa noite, gente. Meu nome é Caio. Eu sou residente do primeiro ano da residência aqui do Hospital das Clínicas. Eu fui orientado pelo professor Mário e pelo doutor Edmário. O artigo, então, ele tem como tema central o câncer cervical durante a gestação. Ele é um artigo de revisão publicado em 2016 e ele tem como tema, como título, né, o manejo individual do câncer cervical na gestação. Primeiro de tudo, é importante a gente falar, né, qual que é a importância de nós estudarmos o câncer de colo de útero. Ele é o quarto tumor maligno mais frequente e também a quarta maior causa de morte relacionada ao câncer em mulheres ao redor do mundo. O subtipo mais comum é o CCE, mas a gente também tem o adenocarcinoma, né? Ele é um dos 3 cânceres mais comuns relacionados à gestação, com uma taxa bruta de incidência estimada em mais ou menos 4 casos a cada 100 mil gestantes. Ele possui um tratamento complexo, né, principalmente durante a gestação, uma vez que a gente tem que avaliar uma equação com relação à eficácia do tratamento e preservação da saúde fetal. Então, as opções de tratamento elas podem incluir desde abordagens muito conservadoras a cirurgias muito radicais. A gente tem que ponderar bem, então, o estadiamento da doença, a idade gestacional, principalmente ao diagnóstico, né, a viabilidade fetal e o desejo da mãe de manter ou de interromper a gestação. Então, esse trabalho aí possuiu 2 principais objetivos. O primeiro foi reportar o manejo clínico dessas gestantes que possuíam câncer de colo de útero, e o segundo foi fazer uma breve revisão de literatura com relação ao tema. Bom, para reportar esses casos, né, eles utilizaram os dados do Departamento de Displasia Genital da Universidade de Bonn, na Alemanha, entre 2006 e 2013. Foram revistos 2.800 prontuários e foram eleitas 5 pacientes, 5 candidatas, né, que possuíam câncer de colo de útero durante a gestação. E para fazer a revisão de literatura, foi feita uma busca computadorizada sistemática em sites de base de dados e foram eleitos 26 estudos, reportando 121 gestações. Bom, a apresentação que eu vou fazer é uma apresentação bem objetiva, né? Que eu vou mostrar principalmente as tabelas que o trabalho traz, que eu achei que foram muito boas. Então, primeiro de tudo, isso aí são as nossas pacientes, né? As 5 pacientes. A média de idade ao diagnóstico foi de 32 anos. Os principais fatores de risco relacionado ao CCE nessas pacientes, então, foi o tabagismo em 3 pacientes e o HPV de alto risco em 4 dessas pacientes. Com relação ao preventivo dessas pacientes, apenas 2 fazia o screening regularmente. Então, obviamente, foram essas 2 que já tinham um preventivo alterado antes da gestação. Todas essas pacientes elas foram submetidas à biópsia, 4 delas durante o segundo trimestre de gestação e uma com 32 semanas. 4 dessas pacientes, então, já tiveram o diagnóstico de CCE durante a gestação. Uma delas teve o diagnóstico de NIC3 na época, só que aí depois eu vou falar um pouquinho mais. Essa paciente do caso 3, ela acabou que com 8 semanas de pós-parto, uma biópsia foi vista o CCE. Antes de eu continuar a minha apresentação, é importante eu frisar que esse artigo é um artigo de 2016. Então ele utilizava como base o estadiamento da FIGO de 2009, que levava em conta apenas critérios clínicos, né? Esse estadiamento mudou e o mais recente que nós temos agora é o de 2018, que nós levamos em conta também os estadiamentos cirúrgicos. Então, com relação ao que eu vou falar aqui, os estágios da FIGO, mudou um pouquinho, né? Mas a maneira geral que o trabalho quer dizer, eu acho que a gente consegue trazer bem essa ideia. Então, 2 das pacientes eram consideradas estágios 1A1, então que era o estágio mais precoce do CCE, e 3 pacientes 1B1. Com relação aos fatores de pior prognóstico dessas pacientes, foram encontradas metástases linfonodais em uma paciente, né, que foi a paciente do caso 3. Foi encontrada invasão linfovascular em 2 pacientes, né, que foram as pacientes 3 e 5. Não houve nenhum caso de invasão de vasos sanguíneos e houve um baixo grau de diferenciação em 3 pacientes, né, que são as pacientes 1, 4 e 5. Um grau 2 de diferenciação é considerado um grau moderado de diferenciação, né? Em todos os casos, houve ressecção completa com margens microscopicamente negativas. Aí eu vou só dar uma pincelada em cada um desses 5 casos que eu acho importante dar uma frisada.
Essa paciente do caso 1, então, foi uma paciente que foi diagnosticada com 18 semanas de idade gestacional. Ela foi tratada, então, com conização às 21 semanas de idade gestacional e foram feitas colposcopias de controle nessa paciente. Ela conseguiu evoluir bem a gestação foi prolongada, então foi realizada uma cesariana com 35 semanas de idade gestacional, seguida de uma esterectomia total. A paciente número 2, ela é um paciente que teve um diagnóstico mais tardio do CCE, foi feito com 32 semanas de idade gestacional, então foi feita uma cesariana com 36 semanas, seguida de uma conização no período pós-parto. Não foi realizado nenhum tipo de tratamento adjuvante no período pós-parto. Essa paciente número 3 é aquela paciente que tinha aquele resultado de NIC3 na biópsia, né? Ela foi então uma paciente que com 8 semanas de idade gestacional, ela foi diagnosticada com CCE, porque foi feita uma conização no período pós-parto. Assim que foi diagnosticada esse CCE, foi realizada uma esterectomia radical com dissecção linfonodal pélvica. Ela recebeu então um tratamento adjuvante com radioquimioterapia com cisplatina e braquiterapia também. Essa paciente número 4 é uma paciente que destoa muito das outras 4 pacientes do estudo. O diagnóstico dela foi muito precoce, foi com 16 semanas de idade gestacional, e essa paciente, junto com a equipe, eles optaram por interromper a gestação. Então, com 19 semanas, foi realizada uma esterectomia radical com feto in situ e uma dissecção bilateral das cadeias linfonodais pélvicas. Ela não precisou fazer nenhum tipo de tratamento adjuvante no período pós-procedimento, não. Com relação à paciente 5, o artigo ele traz essas figuras que eu achei elas muito boas, né? Essa figura A, então, ela mostra, na verdade, essa paciente número 5, ela era uma paciente que teve o diagnóstico com 20 semanas, só que ela tinha o desejo de manter a gestação. Então, junto com a equipe, foi optado por manter essa gestação e fazer segmentos clínicos e colposcópicos. Eles optaram também por fazerem 4 ciclos de quimioterapia neoadjuvante com cisplatina, com as idades gestacionais de 23, 26, 29 e 32 semanas, né? Aí essas figuras da imagem A mostram os segmentos clínicos e colposcópicos dessa paciente, né? Essas setas, elas indicam um sinal de doença invasiva, né? Que são vasos atípicos e ulcerações no colo. Essa figura B é uma ressonância magnética que essa paciente fez para avaliar o envolvimento linfonodal e doença avançada. E essa figura C, ela mostra por imunohistoquímica que a doença permaneceu estável após os 4 ciclos de QT neoadjuvante. Essa paciente ela tolerou muito bem a quimioterapia, não houve nenhum tipo de impacto negativo no bem-estar fetal e nem da mãe. Ela foi feita uma cesariana nela com 35 semanas de idade gestacional e esterectomia total. É importante, só voltar aqui, é importante salientar que em todos os 4 casos, né, com exceção daquela paciente que fez a esterectomia com feto in situ, em todos os outros casos, a média de idade gestacional ao parto foi de 35 semanas, todos os recém-nascidos tinham peso adequado para a idade gestacional e não houve nenhum tipo de complicação ao nascimento. Nem foram vistas complicações ou desfechos desfavoráveis no segmento a curto prazo, nem a longo prazo, né? Então, com relação ao segundo objetivo do trabalho, que era aquela revisão sistemática, essa tabela ela sintetiza bem o que os autores queriam mostrar. Os autores eles optaram por dividir as 121 gestações reportadas em 2 grandes grupos. O primeiro grupo era um grupo que tinha o diagnóstico com a idade gestacional inferior a 20 semanas, e o segundo grupo que tinha uma idade gestacional ao diagnóstico maior do que 20 semanas. Foram avaliados alguns parâmetros para ver se havia diferença estatística, né? Não houve nenhum tipo de diferença estatística nos grupos com relação às características do tumor ou da paciente ou dos objetivos maternos, né? Dos desfechos maternos, na verdade. Houve diferença estatística com relação ao tratamento durante a gestação, né? Porque as pacientes que tinham esse diagnóstico mais precoce, elas tinham mais chances de ter algum tipo de tratamento durante a gestação, né? Seja a interrupção da gestação, sejam os ciclos com quimioterapia ou radioterapia. Foi vista também uma diferença estatisticamente significante com relação à idade gestacional ao nascimento.
Aí a gente pode ver 33 semanas no primeiro grupo e 35 semanas no segundo grupo. As medianas de idade gestacional são muito próximas, né? A gente pode ver 33 semanas com menos de 20 semanas ao diagnóstico e partos com 35 semanas com mais de 20 semanas ao diagnóstico. É importante falar que as idades gestacionais elas são próximas, mas o intervalo do primeiro grupo ele é muito maior, né? Daí está a diferença. E com relação também ao modo de parto dessas pacientes. O artigo também coloca, mais no finalzinho, esse fluxograma que eu achei muito interessante, o doutor Admário, depois, se ele quiser fazer um adendo, a gente estava discutindo, a gente achou muito interessante, porque ele mostra esse fluxograma com base no estadiamento das pacientes e das características no estadiamento cirúrgico, né, do próprio tumor e das características gestacionais da paciente, que é a viabilidade fetal e a idade gestacional, no momento da decisão do desfecho, né? Por viabilidade fetal, a gente pode entender tanto a viabilidade fetal por si mesma, né, com relação ao prognóstico daquele feto, mas também com relação ao desejo da mãe de continuar ou não com aquela gestação. Então, a nossa intenção, na verdade, em mostrar esse fluxograma, não é que a gente se atenha a esse fluxograma de uma maneira como um protocolo rígido, sabe? Mas mostrar que a gente pode ponderar o estadiamento dessa paciente com a viabilidade fetal e o desejo de manutenção dessa gestação. Então, dessa maneira, muitos caminhos podem ser viáveis. Por exemplo, pegando esse exemplo aqui, nessa segunda coluna, uma paciente com estadiamento 1B1, ela pode tanto optar por uma esterectomia total com feto in situ, se ela não quiser manter aquela gestação, ou se a equipe optar por isso, como ela pode também aguardar 34 semanas de idade gestacional e realizar, ter o parto, né, com cesariana e realizar uma esterectomia total. Então, assim, o grande ensinamento desse trabalho talvez seja que a importância da individualização do manejo dessa paciente é muito necessário. Então, concluindo, o grupo do artigo, né, eles trouxeram 3 principais conclusões. A primeira conclusão é que, sem sombra de dúvidas, a estratégia mais bem-sucedida contra o câncer de colo de útero na gestação talvez envolva a participação nos programas antes dessa mulher engravidar, né? Mulheres que têm o preventivo alterado e que desejam engravidar, elas devem postergar a gestação até que esteja definido algum tipo de tratamento para essa alteração. A segunda lição que eles trazem é que gestantes com preventivo alterado, elas devem ser avaliadas com a biópsia direcionada por colposcopia. Esse é um procedimento seguro e muito praticável na gestação. Isso não é mais um tabu, né? Conversando ontem com o doutor Edmário, ficou bem claro, e o artigo coloca isso mesmo, que essa biópsia ela é algo muito seguro durante a gestação e a gente não deve deixar de lado. Então, pacientes gestantes com preventivo alterado, elas devem ser encaminhadas a centros de referência com os especialistas para a gente tratar. É importante salientar também que a gestação ela não piora o prognóstico da paciente. O prognóstico da paciente ele é piorado com a demora da tomada de conduta. E por último, e mais importante, talvez seja, né, a lição que fica, que o manejo durante a gestação ele depende de inúmeros fatores, né, como a idade gestacional, o estadiamento da doença e o desejo de manutenção da gestação. O tratamento individualizado nesses casos é sempre a melhor opção. Obrigado. Foi isso.